a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 2 da Escola Sabatina, 1 a 7 de janeiro, a mensagem de Hebreus. Gostaria de te convidar para uma oração e também dizer que nós temos acesso ao estudo pelo YouTube, você também pode nos acompanhar pelo WhatsApp, Telegram e também pelo site clamandonodeserto.com.br. Geralmente nós colocamos mensagens lá também, esses materiais costumam ficar lá. E que Deus possa nos abençoar. Obrigado a Deus por mais uma vez estarmos na tua companhia, honrando e bendizendo o teu nome através do estudo da tua palavra. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Começando então o estudo, que Deus possa nos abençoar. A mensagem de Hebreus. Sábado à tarde, ano bíblico, Gênesis de 1 a 3, e em cada dia da semana você pode acompanhar na sua lição ou no site, tem lá a proposta de ano bíblico, né? E sábado, como seria o primeiro dia do ano, então começa de Gênesis 1 a 3, você pode fazer um plano de 3 capítulos por dia, e alguns dias 5 capítulos, né? Como, por exemplo, no fim de semana, que muitos costumam ter mais tempo, né? E vamos com o verso para memorizar. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então ele diz, o essencial do que estamos dizendo, ou seja, ele, em relação ao que ele havia dito anteriormente, né, o que ele havia dito no capítulo 7, por exemplo, ou até o capítulo 7, né, dentro desse assunto que ele estava comentando, ele diz, o essencial do que ele estava dizendo anteriormente, era que temos um sumo sacerdote, temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então ele fala de alguém que se assenta à direita do trono da majestade, à direita do Pai, e que é um sumo sacerdote. Então, ele fala aí da questão do sacerdócio celestial. E aqui nós temos, né? Kephalaion, e esse Kephalaion, né? Então aqui, a suma, né? O essencial, o foco, né? Do que agora, dos pensamentos que estamos falando, né? Que iniciamos a falar, que começamos a falar com vocês, por exemplo, né? É que nós temos, né? Um sumo sacerdote. Então nós vamos lá ver aqui essa ocorrência, Kephalaion, não é? E aí nós vemos que o ponto mais importante, a suma, né? O ponto principal é que nós temos um sumo sacerdote. E aqui nós temos 3 versões. Agora o ponto principal no que foi dito, as coisas que falamos, no caso tem um acento aqui, mas na nossa língua não tem. Isto é, a soma e o ponto além disso no que falamos. Ou seja, o ponto principal daquilo que ele queria que ficasse na mente das pessoas é que temos um sumo sacerdote, ou seja, temos um sacerdócio celestial, e esse sumo sacerdote está assentado à direita da majestade, ou seja, ele é um sacerdócio perfeito e está ali junto ao Pai. Qual o sentimento diante de tantas perseguições, né? Isso é baseado no que está na lição? Então nós podemos perguntar o seguinte, qual o sentimento diante de tantas perseguições e injustiças ainda que aparentes? Ou seja, como nós nos sentimos quando estamos diante de uma situação em que, pelo menos não diretamente, não causamos, né? Nós, como pessoas, não causamos aquilo, né? Então alguém causou por alguma coisa que ocorreu, acontecem as injustiças. E o que basicamente seria uma injustiça nesse contexto? Seria, por exemplo, um grupo de pessoas que busca servir a Deus verdadeiramente, um grupo de pessoas que luta para viver segundo os princípios divinos e que são perseguidas e que são injustiçadas, passam por calúnias, por difamações, por injúrias, passam por perseguições ideológicas, perseguições físicas. Então, até mesmo a morte, né? Então, qual o sentimento que muitas vezes nos acomete, que vem até nós diante desse tipo de situação? Geralmente é um sentimento de tristeza,
né, nós ficamos tranquilizados e felizes por sabermos que estamos no caminho que é da vontade divina, mas, ao mesmo tempo, realmente, quando nós nos desempenhamos em alguma coisa e as coisas não acontecem como imaginávamos, então nós costumamos realmente ser acometidos nesse e naquele momento por uma tristeza. E nossa atitude diante disso vai determinar se nós vamos continuar nesse caminho de tristeza ou se nós vamos nos levantar diante disso e buscar nos recompor, buscar a felicidade em Deus. Então, aí nós temos um ponto que como estava, por exemplo, o público da carta do livro de Hebreus, né? Que alguns dizem que ele começa como um tratado, no meio dele ele seria parecido com um sermão e termina como uma carta. Que carta? Os vários tipos de carta que nós temos, por exemplo, na Bíblia, né? As cartas de Paulo, cartas de Tiago, cartas em geral. O sofrimento tende a causar alguns dos maiores questionamentos e desilusões, ou seja, geralmente os maiores problemas que nós percebemos além daqueles que causam sofrimento é a reação daqueles que passam pelo sofrimento, né? Aqueles que passam pelo sofrimento, principalmente quando ele é injusto ou quando nós imaginamos que ele seja injusto. Então, isso causa uma série de questionamentos. Em alguns nem causa questionamentos, né? Causa mais uma desilusão e um abandono da fé, uma mudança drástica de linha de pensamento. Mas esse não é o assunto que nós vamos focar aqui. Depois nós vamos tentar fazer um vídeo a respeito da questão do sofrimento. Mas uma coisa é certa, é que Deus, no momento em que nós entendemos que essa não é a nossa pátria, que Deus nos promete uma pátria melhor, uma pátria celestial, uma vida eterna, nós entendemos que o que passamos aqui, quando comparado ao que Ele nos promete, é insignificante. Né? Então, essa nossa visão a respeito disso é que vai determinar como nós vamos agir. Lição de domingo: Jesus é nosso rei. Satanás se tornou governante do nosso planeta após o pecado e Jesus recupera o governo sobre os que o aceitam como Salvador. Seja pensando no aspecto legal, ou seja, que Adão e Eva teriam dado a Satanás o domínio desse mundo legalmente, ou seja, no aspecto comportamental apenas, ou seja, que cada vez mais o ser humano ele vai por um caminho contrário ao de Deus e conforme a vontade do inimigo. Então, isso vai fazendo com que, na prática, o nosso mundo, que é governado por seres humanos, e se esses seres humanos estão sob a autoridade de Deus, então, aquele que reina sobre esse mundo é Deus. Agora, se a maioria das pessoas está sob o domínio do inimigo, então, efetivamente, o príncipe desse mundo é o inimigo. Então, veja que, independente de falarmos do aspecto, de algum aspecto legal bíblico, ou falarmos do aspecto apenas comportamental, ou seja, o comportamento dos seres humanos mostra que eles estão sujeitos a quem? A maioria dos seres humanos muitas vezes mostra que pelo comportamento deles que eles estão sujeitos aos princípios, aos comandos, aos preceitos que são contrários à vontade de Deus e de acordo com a vontade do inimigo de Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Veja que depois de Jesus, depois da morte de Jesus, basicamente, em termos comportamentais, o mundo continuou da mesma forma. Então, quando Jesus fala, né, agora será expulso o príncipe desse mundo, isso dá a entender, pelo menos a princípio, que nós estamos falando aqui de um aspecto legal,
Ou seja, que ele fala de, né, quando for levantado, atrairia todos a mim, indicando o tipo de morte que haveria de sofrer, e associa isso à expulsão do príncipe desse mundo, ou seja, da expulsão da autoridade do príncipe desse mundo, porque Satanás, basicamente, pelo comportamento humano, o comportamento humano continuou a estar sujeito aos preceitos que Satanás divulga, né, contrários à palavra de Deus. Então, nós não estaríamos falando aqui no aspecto de comportamento, nós estaríamos falando aqui de um aspecto legal, né, que Jesus, a partir de sua morte, ele tomaria novamente as rédeas do mundo, no sentido de ter a autoridade para salvar os seres humanos, e, portanto, o pecado do ser humano já não seria necessariamente, ou seja, não seria necessariamente significa o quê? O fato do ser humano pecar não o desqualificaria da salvação. Mas, obviamente, nós sabemos que tudo isso depende da aceitação do ser humano e da disposição em obedecer. Mas já não, o ser humano já não estaria mais condenado à morte eterna por estar em pecado, por ter cometido pecado, vamos dizer assim, né? Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, novamente, ele se refere, né, aqui em João 14, lá foi em João 12, agora em João 14, ele fala, se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faça como o Pai me mandou. Então, nós sabemos que Satanás, ele durante um bom tempo, ele poderia ter sido efetivamente o príncipe pelo aspecto comportamental, a forma como os seres humanos se comportam, mostra a quem eles estão efetivamente servindo, e pelo aspecto legal, que Jesus não teria morrido ainda, e portanto, enquanto ele não morresse, ele não efetivaria o plano da redenção, né, segundo nós entendemos. E Deus concedeu um conjunto de sacrifício provisório, que foi o santuário terrestre, para que depois ele fosse substituído pelo serviço celestial, que é baseado em um único sacrifício, em um único sumo sacerdote, que substitui todos os sacerdotes e todos os sumos sacerdotes, né? E todo o serviço sacerdotal passa a ficar ali focado em Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado ou está condenado. Então ele fala, olha, independente dele ser o príncipe desse mundo, ele já está condenado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais ou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então, o ponto número 1, em que ele fala da geração, né? Então, o reconhecimento como filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então, ele está se referindo a Jesus, né? Ele fala daquele que mais excelente do que os anjos e herdou mais excelente nome do que eles. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste
pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de maneira de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então nós vemos lá a questão da geração, ele anunciando aos anjos, né? Por exemplo, ele dizendo, olha, ele não disse isso a nenhum dos anjos, né? Mas ele diz isso com relação a Jesus. Tu és meu filho, né? É a indicação de filiação que tem a ideia de igualdade, né? E aí ele fala, quando introduz o filho o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Então a questão da adoração, ele recebe a adoração, inclusive dos anjos. E sobre o filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, ou seja, do filho ele fala, ó Deus. Então, o trono de Jesus subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. E aí o terceiro ponto. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles, todos os anjos, né? Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Por isso que aqui nós não podemos usar o termo ventos, né? Porque os anjos não são ventos, ainda que o seu comportamento possa ser associado a um vento, eles são seres espirituais, né? Por isso que ele fala espíritos ministradores, né? Ele está se referindo aqui aos anjos. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra? E aí ele fala sobre os anjos. Olha, não são os anjos, né? Espíritos ministradores, então por que ele não fala isso em relação aos anjos? Então ele está dizendo que, olha, nós estamos falando de um ser especial, um ser diferente, superior mesmo aos próprios anjos. Então a cerimônia de entronização do filho, a adoção como filho real, a apresentação à corte celestial, que o adora, e Deus entroniza o seu filho. Uma das crenças mais importantes do Novo Testamento é que em Jesus, Deus cumpriu suas promessas a Davi. E aí você pode olhar 2 Samuel 7, 8 a 16 e Lucas 1, 30 a 33. Jesus nasceu da linhagem de Davi, na cidade de Davi. Mateus 1, de 1 a 16, Lucas 2, 10 e 11. Durante seu ministério, frequentemente o chamavam de filho de Davi. Ele foi executado sob a acusação de afirmar ser o rei dos judeus. Pedro e Paulo pregaram que Jesus ressuscitou da morte em cumprimento das promessas feitas a Davi. E João identificou Jesus como o leão da tribo de Judá. Então Hebreus concorda com esse conceito do filho reinando, conduzindo o povo ao descanso, né? E ele fala com relação ao descanso que eles não teriam alcançado o descanso e que em Jesus eles alcançariam o descanso. E como edificador, né, ele fala do filho como edificador da casa de Deus. Em que sentido é confortador saber que Jesus é o governante do universo, especialmente em meio às provações, quando a Bíblia fala que ele foi como um de nós, que ele e por isso ele está habilitado a se compadecer de nós. Então nós reconhecemos que o governante do universo agiu em nosso favor e continua agindo, né? Então, nesse ponto é bastante confortador saber que ele age para nos ajudar, para nos dar a chance de, apesar dos nossos erros, nos chegando a ele com sinceridade de coração e com o desejo de mudança, termos a nossa vida transformada e a nossa salvação garantida. Segunda-feira, Jesus é nosso mediador. Compare Êxodo 4, 22, 23 com 2 Samuel 7, 12 a 14, Deuteronômio 12, de 8 a 10, com 2 Samuel 7, de 9 a 11
E Deuteronômio 12, 13 e 14, com Salmo 132, de 1 a 5. Então, comparar 3 linhas de passagens, né? Que promessas a Israel seriam cumpridas por meio do prometido rei davídico? E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir ao povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aí nós vemos então aqui Samuel, não é? 2 Samuel. E aí nós vamos pegar do verso 8 ao 17, sendo que o foco da lição é essa parte aqui em amarelo, né? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, e desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua causa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então ele fala aqui que promessas a Israel seriam cumpridas por meio do prometido rei davídico, né? A promessa de libertação, né? Ele fala aqui da questão da libertação, ele fala do estabelecimento de um reino, né? Um trono, que esse para sempre, que nós podemos entender inclusive por longos dias, né? Confirmar o seu trono por longos dias, ou seja, sem interrupção. Lhe serei por pai, ele será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Então ele fala que é um reino em que ele buscaria a obediência. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas essas coisas e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então, nós temos aqui a continuidade do reino davídico e a promessa de que ele permaneceria para sempre, não é? Um trono firme e para sempre. Esses são os estatutos, os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses. Então, destruir todos os lugares onde as nações serviram a seus deuses. E por que destruir todos os lugares? Porque principalmente porque nós estamos falando de um povo que era com muita facilidade ele pendia para a idolatria. Então Deus, para garantir que isso não acontecesse, ele fala, no momento em que eles fossem nesses locais para destruir esses lugares, né, eles destruiriam tudo, né, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo. Veja que até mesmo os bosques seriam queimados a fogo. Ou seja, havia algo de errado nos bosques? Não, porque o bosque é o quê? O bosque é feito por Deus, não é? É algo natural que vem de Deus.
A não ser que nós pensemos, por exemplo, em algo que tenha danificado, prejudicado ali a característica dos bosques, mas Deus não queria, devido à fragilidade do povo, ele não queria nem mesmo que os bosques ficassem ali isentos da destruição. E destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Ou seja, o que significa apagar o nome daquele lugar? É apagar a lembrança, né? Apagareis o seu nome, apagareis a lembrança desses deuses daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis. O lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vivereis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vacas, das ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Nesse contexto entra o verso que a lição pede para ler. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então, não era para que cada um fizesse o que parecesse bem aos seus olhos, mas que houvesse uma centralização ali no processo de entrega de dízimos, ofertas, de adoração, não é? Porque até agora não entrastes no descanso. E a Bíblia associa não entrar no descanso principalmente a persistência em desobedecer, persistência na rebeldia, né? E na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. É óbvio que tudo que Deus está falando aqui em relação ao repouso e a morar seguro, isso a permanência nisso ia depender muito de como eles se comportariam, né? Então haverá um lugar que escolherá o vosso Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno. E aí ele repete o que ele já havia falado, né? Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. E aí então Deuteronômio 12, de 1 a 3. E aí nós temos 2 Samuel 7, de 8 a 11. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Aquele verso que nós lemos, que é a mesma aplicação que ele havia colocado antes, né? Prepararei um lugar para meu povo, e o plantarei para que habite no seu lugar, não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam. E ele fala aqui novamente, ele reforça a questão do descanso, descanso de todos os inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, que é a continuação do que nós já havíamos lido lá, né? Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Então perceba o respeito que era demonstrado em relação à palavra de Deus, em relação ao local onde Deus iria fazer sua morada, e assim sucessivamente. Eis que nós ouvimos falar dela em Efrata, e achamos no campo do bosque, entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faça virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que hoje lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo:
Este é o meu repouso para sempre. Sião seria o repouso do Senhor para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas. Aqui seria a nova versão internacional. É a mesma coisa que nós já lemos aqui, só que na versão internacional. Então, caso você queira ler, né, você pode dar uma pausa no vídeo e ler na versão internacional. E aí poder comparar com a versão que nós já lemos, que foi a Almeida Corrigida Fiel. E aí eu coloquei aqui para que nós tenhamos a oportunidade de verificar em mais de uma versão. Então é a mesma coisa que ele colocou ali, a questão do reino davídico, né? É óbvio que nós vimos ali, né, que Deus falando que isso iria depender, na última passagem que nós lemos, Deus diz ali que isso iria depender de como eles se comportariam, ou seja, deles permanecerem em Deus, não seria algo incondicional. O descanso a Israel como filho de Deus, o cumprimento da promessa ao rei davídico, representante de Israel, Jeremias 7, de 1 a 13, e a exigência de fidelidade do povo de Israel para receber proteção e bênçãos, e a aliança davídica garante isso através de uma pessoa, o rei davídico. Os reis davídicos foram infiéis. E aí Jesus consegue cumprir a promessa e ser o mediador. Então, em Jesus, nós conseguimos essa obediência que foi exigida dos filhos, né? Que muitos dos filhos não conseguiram, via de regra, a maioria deles não seguiu de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, nós vemos aqui uma questão em que Jesus consegue cumprir essa obediência que foi requisitada lá em relação ao reino davídico. Quantas vezes você foi infiel em sua parte na aliança? O que isso nos ensina sobre como devemos confiar exclusivamente em Jesus para a salvação? Ou seja, a nossa desobediência, a nossa infidelidade, no sentido de que nós continuamos a pecar mesmo quando aceitamos Jesus, e mesmo antes, né, antes de aceitar Jesus, a condição é que Jesus nos perdoe pelo nosso pecado, porque não tem o que fazer além do perdão em relação aos pecados cometidos antes de aceitar Jesus, e também não tem o que fazer em relação aos pecados cometidos depois de aceitar Jesus, senão pedir perdão, obviamente com arrependimento e conversão, confissão dos pecados, ou seja, a disposição em mudar de vida, né? A disposição em abandonar o erro e lutar para fazer o que é certo, né? Lutar contra a nossa tendência pecaminosa. Compare 1 Samuel 8, 19 e 20 e Hebreus 2, 14 e 16. O que os israelitas procuravam em um rei e como esses anseios foram satisfeitos em Jesus? O que os israelitas procuravam em um rei e como esses anseios foram satisfeitos em Jesus? Vamos lá, né? E esse é um contexto bastante complicado, irmãos, porque vocês vão ver o que acontece aqui, mas não foi uma situação de... o povo já estava sobrecarregado, né? O povo já não estava aguentando mais o que estava acontecendo ali, né? O problema foi como eles resolveram dar continuidade a isso, né? Como eles resolveram anular o que estava acontecendo. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízo sobre Israel, ou como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, não andaram nos caminhos de Samuel. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Gananciosos, aceitando suborno e pervertendo a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em
Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então veja, ele fala: olha, Samuel, nós temos um problema grave, né? Muito grave. Seus filhos já não andam no caminho de Deus já faz um tempo já, né? É muita corrupção, muita ganância, a justiça está sendo pervertida. Eles estão usando a sua autoridade para fazer o que é errado. Então veja que o simples fato da existência de uma instituição não é a garantia de justiça. Essa instituição ela só representa justiça quando ela efetivamente trabalha para que haja justiça. Então, o fato de existir uma instituição que deveria prezar pela justiça não significa que ela é a representante da justiça. Só é representante da justiça aquele que efetivamente faz a justiça, se utiliza da sua autoridade para fazer justiça. Então ele fala: Eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então veja, eles estavam saindo de uma situação ruim, mas estavam indo para uma situação que Samuel também disse que seria ruim. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E aí vamos ver o que o Senhor disse para Samuel. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do teu povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Ouve a voz do teu povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti. Antes tem o quê? A mim me tem rejeitado. Então veja, ele fala: olha, quando eles rejeitam a um servo de Deus, quando eles rejeitam ao conselho de um servo de Deus, mesmo numa situação de injustiça, e obviamente Samuel sabia, né, que os filhos dele estavam ali praticando o que era errado, né? Antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Ou seja, ao invés deles pedirem que o reino de Deus voltasse a ser estabelecido, eles pedem para ter um rei. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram. Então ele está falando: olha, o mesmo erro do passado eles estão cometendo agora. Estão cometendo o mesmo erro, servindo a outros deuses. Assim também fazem a ti. Então Deus está falando: olha, eles também não são um povo inocente, eles estão sofrendo, inclusive, pelos erros que eles fizeram. Agora aqui na Nova Versão Internacional: agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Diga-lhes que direitos reivindicará, ou seja, quais são os direitos que esse rei vai reivindicar para si. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo o rei, dizendo: Isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Então veja que nós não estamos nem falando do problema do rei em si, mas da situação em que eles estavam pedindo um rei. Ou seja, eles estavam sendo justiçados, mas eles também estavam contrários à vontade de Deus. Veja o que ele exigiria: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente de seus carros de guerra. Então ele fala: olha, isso vai representar a morte para os filhos de vocês, para muitos dos filhos de vocês. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Então ele está falando: olha, tudo que vocês têm, que vocês imaginam, tudo, o melhor que vocês possuem, vai ficar para ele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. Então, basicamente, quer dizer, eles teriam sofrimento em relação à vida dos filhos, eles teriam dificuldades em relação às posses. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês
mesmos escolheram. Então, ou seja, ainda que Deus quisesse que eles viessem a ter um rei, não era naquele contexto, né? Ou seja, eles não estavam fazendo as coisas conforme a vontade de Deus e, consequentemente, toda aquela escolha que eles viessem a fazer se voltaria claramente contra eles. Então Deus está dizendo, olha, vocês estão andando num caminho errado, e aí quando ocorre injustiça com vocês, ao invés de vocês buscarem a Deus, vocês estabelecem pelas os vossos próprios pensamentos aí o que vocês querem, ao invés de buscar a Deus, para que dele venha a decisão. Então ele fala, em função disso vocês vão sofrer. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel. O povo recusou-se a ouvir Samuel. E aí, por isso, Deus já havia dito para ele, olha, não é contra você, Samuel, é contra mim que eles estão agindo. E eles se recusaram a ouvir Samuel. Quer dizer, o que dá a entender aqui que os se recusaram a ouvir Samuel, ou seja, se recusaram a aceitar o que Samuel estava falando. E disseram, não queremos ter... Não, desculpa, não. Ele falando com eles, não. O que nós queremos? Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Então eles falaram, olha, se nós adquirirmos a mesma forma de governo dos outros reinos, ou seja, o reino através de um rei, então vai se resolver essa situação. Porque eles também têm rei, eles estão conseguindo. Então veja, eles acharam que bastava que escolhesse um rei e tudo estaria melhor. E sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas, sendo que Deus disse assim, não, ele não vai sair à frente de vocês. O que ele vai fazer é usar os filhos de vocês, a vida dos filhos de vocês para as batalhas que ele mesmo resolver criar. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu, atenda-os, e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Então veja que Deus permitiu que, a partir do momento que eles rejeitaram o seu representante, estavam rejeitando a eles mesmos, ao próprio Deus, ele disse, deixa que eles sigam nesse caminho. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um. O que santifica e os que são santificados são todos de um só. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então, como os filhos participam da carne e do sangue, ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Então, ele está dizendo que pela morte de Jesus foi aniquilado o império da morte de Satanás. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Então, quer dizer, fosse aniquilado o próprio Satanás, né? Então, serem libertos do reinado de Satanás. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, para que ele conseguisse auxiliar esses irmãos, né? Era necessário que, por essa razão, para libertar essas pessoas, ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Como ele sofreu, ele também é capaz de auxiliar. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, o que Hebreus está dizendo para nós é que o sacrifício de Jesus foi uma reviravolta na efetivação do plano da salvação. Leia Isaías 42, 13 e 59, 15 a 20. Como Yahvé é descrito nessas passagens, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Então ele fala aqui contra a idolatria, não é? Ele fala da glória dele que não é compartilhada por outro, não é? E ele fala o seguinte: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Antes que venham à luz, eu esclareço a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar, e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem seus povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará o seu zelo. Com forte brado e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Então, Deus é como aquele que sai guerreando pelo seu povo e sai como vitorioso da guerra. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles. E tornarei retos os lugares acidentados. Transformarei as trevas em luz diante deles. E tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Então aqui é a promessa de vitória na guerra, né? Em que Deus diz a ele: mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Então ele fala: olha, então vocês vão ver bem claro a diferença entre aqueles que servem ao Deus verdadeiro e aqueles que servem ao inimigo de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, as suas maldades, separaram vocês do seu Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. E a vossa língua pronuncia perversidade. Então, pensamentos, palavras e ações totalmente contaminados, totalmente contrários à vontade de Deus. Então, veja, nesse contexto é que está sendo dito isso aqui. Isso aqui não está dizendo que algo que a humanidade, independente de como ela age, que ela não tenha como fugir disso. Não, ele está falando aqui de um conjunto de pessoas rebeldes. E aí ele fala: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz iniquidade. Chocam ovos de basilisco, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, elas não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Veja que isso aqui não é uma generalização da humanidade, tá? Isso aqui é um grupo específico que Deus está falando. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos.
Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Então ele está falando aqui de um grupo que chegou a esse nível de rebeldia diante de Deus. Não, e aí, dentro desse contexto, ele fala: não se acha verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. E aí ele fala: olha só. Ele não está dizendo que é algo inerente à humanidade, porque ele fala: quem evita o mal, ou seja, existem aqueles que não querem o mal, é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. E ele está associando justiça ao quê? À obediência. Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então ele está falando de um momento de calamidade geral da humanidade, né? Mas não está falando de algo que é inerente a todos em todos os momentos. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo com uma capa. Então olha só, ele voltando a ser aquele homem de guerra, né? Aquele guerreiro que vai lutar. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá aos seus inimigos. Ira. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados. Olha só como o texto é muito claro, ele não está dizendo que aquilo lá é algo inerente a todo ser humano e que ninguém pode se livrar daquilo, não. Ele está dizendo o quê? Que aquilo é uma situação específica. Ele está dizendo, olha, em meio a tudo isso, em toda essa calamidade, aos que se arrependerem dos seus pecados, o Redentor virá a Sião. O Redentor virá a quem? Aos que arrependeram dos seus pecados. Declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. O que significa vestir a armadura de Deus? Em nossa luta diária com eu, a tentação e outros desafios, como podemos nos valer do poder divino que nos permite ser fiéis? Basicamente, estudo da palavra, oração, né? E vigilância, né? Estarmos atentos a toda e qualquer coisa que venha nos afastar ou tentar nos afastar da vontade de Deus, né? Tudo aquilo toda a aparência do mal, né? Nos afastarmos de toda a aparência do mal. Isto é vestir a armadura de Deus, né? Então, é buscar o perdão de Deus, buscar o estudo da sua palavra, buscar oração, né? Reconhecermos que estamos errados e pedimos perdão com sinceridade de coração e buscarmos o poder de Deus para uma nova vida em resumo, nos vestir da armadura de Deus, né? Termos a fé, termos o amor a Deus e ao próximo, termos a fé em Deus, reconhecermos que Ele é Salvador e Senhor na nossa vida. Então, isso tudo é o que nos capacita diante
a estar de acordo com a vontade de Deus. Quarta-feira, Jesus é nosso sumo sacerdote. Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7, apresenta uma segunda função de Jesus. Ele é nosso sumo sacerdote. Leia Levítico 1 a 9, 10, 8 a 11, Malaquias 2, 7, Números 6, 22 a 26 e Hebreus 5, de 1 a 4. Quais eram as funções que o sacerdote cumpria? Então vamos lá. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isso é, de gado vaco e de ovelha. Ele fala aqui, né? Alguém trouxer um animal como oferta, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro ou à porta da tenda da congregação, oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e espargirão sangue em redor sobre o altar. Né? Então veja, para expiação. Para expiação. Para propiciação em seu lugar. Os sacerdotes espargirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura, as vísceras e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos, que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então veja, a função de participar ali no procedimento do sacrifício, né? Todo o cerimonial do sacrifício, ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que Deus estabeleceu. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei. A boca do sacerdote, o lábio do sacerdote deve guardar o conhecimento. Da sua boca os homens devem buscar a lei. Então o ensinamento legal a respeito do que fazer ali em relação à vontade de Deus viria deles também. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, colocar o nome sobre os filhos de Israel era o quê? Estabelecer para Israel a obediência, estabelecer para Israel as bênçãos de Deus, que viriam em função da obediência, ou seja, toda essa pronúncia de bênção aqui não teria utilidade se eles não estivessem buscando a Deus. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Constituído para oferecer dons e
e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. O sumo sacerdote é capaz de se compadecer, visto que ele mesmo está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, como ele está sujeito à fraqueza, ele é capaz de compadecer-se, ou pelo menos deveria ser, e ele oferece pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja que ele está associando esse verso, ele está aplicando esse verso ao sumo sacerdócio de Jesus. Somos o sacerdócio real de Deus. Isso deve fazer diferença em nossa vida? Com certeza, né? Se nós somos o sacerdócio real, nós devemos oferecer às pessoas a oportunidade de perdão através de Jesus Cristo. Nós devemos oferecer às pessoas a oportunidade de conhecimento dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, através de sua lei, através de sua palavra. Então, nós somos o sacerdócio real e zelarmos para que isso não se perca nas gerações seguintes, né? E nem nós mesmos. Quinta-feira, 6 de janeiro. Jesus é mediador de uma aliança superior. Hebreus 8 a 10 focaliza a obra de Jesus como mediador. Então, 3 capítulos falando dele como sumo sacerdote, 3 capítulos falando dele como mediador de uma nova aliança. Leia Hebreus 8, de 8 a 12. O que Deus prometeu na nova aliança? Ao nomear Jesus como nosso sumo sacerdote, o Pai inaugurou uma nova aliança que cumpre o que a antiga podia apenas antecipar. Então, a nova aliança cumpre o que a antiga podia apenas antecipar. A nova aliança oferece o que somente um sacerdote humano, divino, perfeito e eterno é capaz de entregar. Esse sumo sacerdote não apenas explica a lei, ele não apenas explica a lei divina, mas a implanta no coração. Lembrando que o implantar a lei no coração não se cumpre só em Jesus, irmãos. Desde quando Deus ofereceu a lei, ele já dizia para o seu povo implantá-la no coração. E ele fala, né, que eles deveriam circuncidar o coração, implantar no coração, né? Isso, nós podemos falar dessa efetivação em Jesus, mas não foi só a partir de Jesus que essa lei foi implantada no coração, né? Quando nós lemos Hebreus, nós entendemos perfeitamente que não foi só a partir da morte de Jesus que a lei foi implantada no coração humano, né? Paulo diz que nós somos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão, né, nos preparou para que andássemos nela. Quando Deus fala, inclusive, lá desde o começo, nós vemos a lei no coração dos homens, nós vemos lá em José, nós vemos nas parteiras que salvaram os bebês, nós vemos ali em Noé. Então, nós vemos em Abraão ali a lei implantada no coração das pessoas, ou seja, implantada na mente das pessoas, né? Ele apresenta um sacrifício que nos traz perdão, nos limpa e transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Coração de pedra e coração de carne também já era exigido antes, não foi só a partir de Jesus, mas veja que tudo isso é a continuação de algo que já existia, né? A única coisa que muda basicamente é que o sacrifício que era de animais e o sacerdócio que era humano passa a ser o sacrifício e o sacerdócio em Jesus Cristo. Deus projetou a antiga aliança a fim de apontar para a obra de Jesus no futuro. Era linda em seu modelo e objetivo, porém alguns não entenderam seu propósito. Por não querer deixar os símbolos, as sombras e abraçar as verdades indicadas por eles, perderam os benefícios maravilhosos que o ministério de Jesus lhes oferecia. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual havia apontado por séculos. Ellen White, desejado de todas as nações, ou seja, a
partir do momento que a pessoa aprendesse que em Jesus se cumpre todo o ritual do sacrifício, então ela já não poderia oferecer aquele sacrifício a Deus, porque ela estaria oferecendo a revelia da vontade de Deus, de forma contrária à vontade de Deus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então nós temos o sumo sacerdote assentado com Deus, né? Ministro do santuário. Serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons de sacrifício. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ele nem seria da linhagem que poderia exercer o sacerdócio, né? Vamos por assim dizer. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, a interpretação que ele está dando aqui é o quê? Lá não significa que Deus apenas estabeleceu um modelo para que ele fizesse o santuário aqui na terra. Mas ele está dizendo que, ao dizer conforme o modelo, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: esse modelo é um modelo existente no céu, não foi apenas um modelo simbólico que Deus usou para ser estabelecido na terra, mas um modelo real do que existe efetivamente lá no céu. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Ministério melhor, melhor aliança, melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, ou seja, se não houvesse nada que necessitasse de mudança, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel... Então ele se utiliza de qual passagem para falar dessa nova aliança? Com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, então ele está falando que nesse caso o problema não estaria com a aliança, mas com eles. Eles não permaneceram na aliança, os pais, né? Não permaneceram na aliança, eu para eles não atentei. E aí ele fala, olha, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Que seria o quê? Se você olhar, ele está falando o quê? Ele está falando em renovar aquilo que já existia. Que ele fala o quê? Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. Ou seja, isso já existia, isso ele já falava lá no passado, que é o que ele faria, que é o que ele fazia. Era o desejo dele, que cada um falasse da lei em todo momento, quando levantasse, quando estivesse andando pelo caminho, quando dormisse, para que isso fosse implantado o quê? No entendimento, no coração. Então, isso não era algo novo para o povo. Isso era apenas o restabelecimento de algo que foi a vontade de Deus sempre. E eu lhe serei... Então, essa nova aliança, basicamente, nesse aspecto, ela não tem mudança. Nesse aspecto, ela continua a mesma coisa, né? Em buscar aqueles que estivessem dispostos a ter a lei de Deus no entendimento. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E ele promete perdão para quem? Só a partir de Jesus? Não, ele promete perdão desde sempre, né? Desde quando Adão e Eva pecaram, ele ofereceu perdão. Desde quando Caim assassinou Abel, ele ofereceu perdão. Então isso aqui não é uma coisa também exclusiva desse momento. É a continuação de algo que já existia. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece perto está de acabar.
E o que estava perto de acabar? A aliança que não foi cumprida, né? E que Deus promete o quê? Dar continuidade ao que ele já havia prometido a quem? A um outro grupo de pessoas. Veja que nada do que ele usou aqui para fazer a aplicação dessa passagem, né? Anula o conteúdo, esse conteúdo que é o mesmo das duas alianças. Veja que não tem um conteúdo diferenciado aqui. É o mesmo conteúdo da aliança anterior. Para quem estudou, né? E se vocês quiserem, eu também tenho vídeos a respeito de estatutos, mandamentos, aliança, né? Os evangelhos e a lei. Você vai ver que não tem mudança. O do que está aqui não tem mudança do que foi feito desde quando Deus ofereceu ao ser humano o perdão pelos pecados. Então, a única coisa que estaria perto de acabar em relação a isso é o quê? A única coisa que estaria perto de acabar era o sacerdócio e o sacrifício. E, consequentemente, tudo que estava envolvido nisso. Porque se eu não preciso de sacrifício, não preciso mais de sacerdote, porque Jesus já é o sumo sacerdote, ele já é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote que exerce todas as funções. Então, o sacerdócio, o sacrifício e, consequentemente, todo o serviço do templo relacionado a isso perde o sentido, deixa de existir, né? E passa a ser cumprido no santuário celestial. Então veja que o que estaria para acabar não era o conteúdo de colocar a lei no coração, ou seja, a lei não... Porém as minhas leis no seu entendimento. Ou seja, não era o conteúdo das leis que iria acabar. Ou seja, ela permaneceria, então ele não está abordando esse aspecto aqui, não é? Quando ele fala que a primeira não foi, se for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, a única coisa que, dado o contexto que ele fala, porque tudo que ele fala aqui nós sabemos que já existia. Então, o que não era irrepreensível aqui? O que não era irrepreensível era o serviço sacerdotal, no sentido de que era feito por seres humanos, né? Agora, fora isso, todo o serviço foi estipulado pelo próprio Deus, a busca pela obediência foi estabelecida pelo próprio Deus, e o próprio Deus está dizendo que como parte dessa nova aliança, ele poria as leis no entendimento, ou seja, basicamente manteria os mesmos princípios que existia na aliança anterior. Ou seja, a única coisa que se faz nova aqui é a dinâmica do sacrifício e do sacerdócio, e não das leis. Das leis não relacionadas ao sacerdócio, né? Então, Jesus passa a ser o mediador, né? Ele fala de um aspecto que não era irrepreensível, que era repreensível, ou seja, ainda que Deus exigisse a perfeição ali dos sacerdotes, eles eram sujeitos a erro porque eram seres humanos, estavam sujeitos a erro, ou seja, poderiam errar, né? E alguns, inclusive, até foram condenados por ter se rebelado contra Deus, né? Então veja, esse era o aspecto que perto estaria de acabar. Não era o aspecto relacionado às leis, não era o aspecto relacionado ao perdão dos pecados, né? Não era o aspecto relacionado às leis, à existência das leis, que aliás seria mantida a promessa de colocar as leis no entendimento. Estabelecer um povo em que Deus se manteria como o Deus para esse povo. Então veja que esse é o conteúdo do texto, e diante disso nós conseguimos entender a que ele se refere quando fala perto está de acabar ou está a ponto de desaparecer. Sexta-feira, 7 de janeiro, estudo adicional. Apesar de todas as verdades boas e promissoras contidas no livro de Hebreus, há também uma série de advertências, cujo clímax está nos capítulos 10 a 12. Então, se você tiver a oportunidade, principalmente, de ler esses capítulos, você vai ver uma série de advertências muito sérias para todos nós. Essas sessões têm pelo menos dois elementos em comum. Primeiro, comparam a geração do deserto aos leitores de Hebreus. Segundo, nos exortam a ter fé. A Bíblia fala que, coloca inclusive que muito do que foi colocado lá foi para advertência não só a eles, mas a nós também. A infidelidade
em que eles cometeram, que foi punida, a Bíblia diz que seria punida também em relação a eles e, consequentemente, a nós também. A geração do deserto viu o poder divino por meio de sinais e maravilhas na libertação do Egito. Também ouviu Deus falar do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Viu a coluna de fogo à noite e a nuvem protetora durante o dia. Comeu maná, o pão do céu. Também bebeu água que brotava das rochas onde quer que acampasse. Porém, quando chegou à fronteira da terra prometida, não confiou em Deus. Em meio a tudo aquilo, não confiou em Deus. Ela carecia de fé, que é a essência do que Deus requer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E, efetivamente, quando nós lemos a história deles, nós vemos que, efetivamente, por mais que Deus fizesse, eles se rebelavam, fosse de forma, geralmente de forma indireta. Em que aspecto? Né? Eles se rebelavam contra aqueles que Deus estabelecia como líderes espirituais da nação. Segundo Paulo, como geração do deserto, estamos na fronteira da terra prometida. No entanto, nossos privilégios e responsabilidades são maiores. Não ouvimos Deus falar no Sinai, mas vimos nas Escrituras uma maior revelação divina no Monte Sião. Deus em carne. Teremos fé? O autor nos incentiva a seguir o exemplo de uma lista de personagens que culmina com Jesus. Perguntas para consideração. Jesus é o nosso campeão, que vai antes de nós na batalha contra o diabo. Como podemos lutar unidos atrás de nosso campeão? O que impede essa unidade? De que maneira Satanás enfraquece a igreja e como ele enfraqueceu Israel no passado? Pela rebelião. Deus estabelece uma coisa, um grupo vai lá e fala, não é bem isso que Deus estabeleceu, ou nós não queremos isso aqui é prejudicial. Então, isso é o que enfraqueceu Israel e é o que enfraquece a igreja. Né? A rebelião, seja ela aberta ou seja ela disfarçada. Né? Então, toda vez que um grupo resolve dizer que a vontade de Deus não é aquela que está na Bíblia e passa, ao invés de usar a Bíblia como regra de fé, passa a utilizar o que alguns especialistas falam a respeito da Bíblia, por exemplo, então ele está ali impedindo essa unidade, que nossa unidade deve estar em Deus. Jesus fala, para que seja um em nós. A unidade em Deus, não é a unidade pela unidade. Somos uma comunidade de sacerdotes sob a direção divina. De que forma a sua igreja local pode oferecer melhores sacrifícios de louvor e boas obras a Deus? Buscando entender melhor a palavra de Deus, né? Como é que a gente vai oferecer melhores sacrifícios pelo nosso culto racional, nos oferecer como sacrifício de louvor a Deus e buscar boas obras a Deus? Evidentemente, pelo estudo da palavra. Estudando a palavra e a disposição, obviamente, em obedecer. Então, o estudo da palavra ele deve ser acompanhado de oração, ele deve ser acompanhado do desejo de mudança, de reconhecimento dos erros e de estar à disposição de Deus para que Ele nos transforme a sua imagem e semelhança. Nossa situação é semelhante à da geração do deserto pouco antes de tomar posse da terra prometida. Que lições podemos aprender com essas semelhanças? Muitas vezes nós somos semelhantes em que aspecto? Nós estamos apreensivos por receber o prêmio, mas não estamos dispostos a seguir aquele que nos oferece o prêmio. Então nós estamos dispostos a receber a salvação de Deus, mas não estamos dispostos a segui-lo como Senhor de nossas vidas. Resumo da lição 2, a mensagem de Hebreus. Como observamos na semana passada, os primeiros cristãos do Novo Testamento leram Hebreus como uma carta do apóstolo Paulo. Estritamente falando, porém, o escritor da carta aparenta ser anônimo. Ele aparenta não, né? Ele é anônimo, né? Ele não é identificado ali. Ou ele era tão evidente que não precisou se identificar, ou algo além da nossa compreensão fez com que essa carta fosse feita anonimamente. Dentre outras coisas, né, a preocupação de que o autor fosse descoberto e os hebreus ali pudessem destruí-lo, né? Isso gerou um debate que deu origem a pelo menos 13 possíveis candidatos à autoria, como Lucas, Barnabé, Judas, Estevão, Priscila e Áquila, Apolo ou mesmo Maria, a mãe de Jesus. Quanto a isso, o que se pode inferir com segurança são 4 fatos. Então vamos lá ver o que a lição comenta. Em primeiro lugar, o autor deve ter sido bem instruído. Hebreus tem, de longe,
o melhor grego do Novo Testamento. O autor deve ter sido bem instruído. Hebreus tem, de longe, o melhor grego do Novo Testamento. Então alguém com bastante, uma pessoa erudita, uma pessoa com bastante habilidade, pelo menos linguística, para falar ali em Hebreus. Segundo, o autor estava familiarizado com os métodos judaicos de interpretação. Então veja, ele tinha um excelente conhecimento da língua em que foi escrito, e ele também estava familiarizado com os métodos judaicos de interpretação das escrituras, como o Gezerah Shavá, argumento por analogia e outras técnicas semelhantes. Gezerah Shavá, argumento por analogia e outras técnicas semelhantes. Terceiro, o autor conhecia bem as escrituras judaicas. Então veja, é alguém que tinha o domínio das escrituras judaicas, tinha domínio dos métodos de interpretação das escrituras e tinha o domínio da língua utilizada para fazer o livro. Hebreus tem uso mais extenso de citações do Antigo Testamento. Hebreus tem o uso mais extenso de citações do Antigo Testamento. Quarto, o autor conhecia Timóteo. Todos esses fatos falam em favor e não contra a autoria paulina. Então, assim, obviamente, nós não estamos dizendo que isso defina a autoria paulina, mas nós estamos dizendo que isso favorece a possibilidade da autoria paulina. Ainda que, contra isso, nós vemos uma forma de escrita muito diferente, em alguns pontos, né, da forma que Paulo costumava escrever. Distinta a ponto de se tornar difícil dizer que ele tenha escrito aquilo, né? Certamente o autor optou por permanecer anônimo por motivos não revelados. O anonimato pode até sugerir que sua mensagem seja mais importante do que sua identidade. Evidentemente, independente de qual fosse a autoria revelada ali, esse livro teria que passar pelo crivo das escrituras, como todo e qualquer outro livro que fosse adicionado ali ao cânon bíblico, né? Ao mesmo tempo, seríamos negligentes se deixássemos de reconhecer que Ellen White atesta a autoria paulina do livro de Hebreus. Aí também é um outro ponto a ser analisado, quer dizer, pegar o texto ali de Ellen White e dizer, ela está atestando a autoria paulina, ou ela estava se utilizando do que ela tinha de melhor na sua época, então. Mas, obviamente, não, temos pontos a favor de Paulo, mas temos pontos também contrários a Paulo, principalmente no aspecto da linguagem. Seguindo em frente com fé nessa revelação divina, ao longo das lições iremos nos referir ao autor como Paulo. Assim, não há problema em se referir ao autor como Paulo, porque o que vai determinar mesmo o que nós precisamos é o conteúdo do livro, né? Temas da lição. A lição da semana enfatiza dois temas. O primeiro, Cristo é nosso rei. O segundo, Cristo é nosso mediador. Cristo é nosso rei. O primeiro capítulo de Hebreus pode ser resumido em uma curta declaração bíblica. Cristo é superior aos anjos. O segundo pode ser resumido nessa declaração. Cristo se tornou menor do que os anjos por um tempo. O que queremos responder em nosso estudo é: o que torna Jesus superior aos anjos e o eleva à posição de rei? Quais são algumas de suas vias de comunicação? Deus falou face a face com Adão e Eva, falou com Moisés no meio de uma sarça ardente, algo que chamamos de teofania, uma revelação divina, a Balaão por meio de um jumento, ao menino Samuel chamando pelo nome, a Elias em voz mansa e suave, a Isaías por meio de uma visão no templo e a Osés por meio de suas circunstâncias familiares. Todos esses modos de comunicação têm algo em comum, são incompletos. Sua declaração final é culminantemente apresentada nesses últimos dias, quando ele fala por meio de seu filho. Imediatamente após a menção do filho, Paulo faz 7 afirmações sobre ele, que o elevam muito acima de qualquer anjo. É herdeiro de todas as coisas, e os seus seguidores são coerdeiros, né, em herdar a salvação. Segundo, foi o agente da criação do Pai, pelo qual também fez o universo.
Terceiro, é o resplendor da glória de Deus, ou o brilho da glória de Deus. Expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. Seria o caráter, né? Ou caractere. Indica uma marca impressa em um objeto. Quarto, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele não apenas falou e coisas vieram à existência, mas ele sustenta todas as coisas em existência por sua palavra poderosa. Quinto, Cristo fez a purificação dos pecados. O alto sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sexto, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. É uma alusão direta ao Salmo 110:1, citado no final do primeiro capítulo. Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Sétimo, Cristo se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele merece adoração, ao contrário dos anjos que não aceitam, conforme Apocalipse. Ele tem um trono e um cetro, foi ungido rei, criou os céus e até está assentado à direita de Deus. Agora, Cristo como nosso mediador. O mediador é alguém que se interpõe entre duas partes para chegar a um acordo ou estabelecer um relacionamento. Se interpõe entre duas partes para chegar a um acordo, estabelecer um relacionamento. No judaísmo, Moisés é o mediador principal da aliança no Sinai. Nas epístolas pastorais, Paulo diz que há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Sobre a primeira pergunta, que seria o que é essa aliança em Hebreus, e a segunda, por que a nova aliança é melhor? Sobre a primeira pergunta, a aliança em Hebreus se refere a um acordo vinculante. Um acordo entre duas partes. Paulo falou sobre a aliança antiquada e envelhecida e a nova ou superior aliança. Com a primeira, Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios, sacerdotes e levitas e cerimônias. No entanto, a perfeição moral não poderia ser alcançada por meio desse sacerdócio, pois ele, o sacerdócio, seria fraco e ineficaz. Porque a perfeição moral não podia ser alcançada, porque o sangue de touros e bodes não podia tirar os pecados humanos. Hebreus 10:4. Por que a primeira era ineficaz nesse aspecto? Porque os sacerdotes eram mortais e, portanto, finitos. Precisavam, inclusive, apresentar sacrifício por seus próprios pecados. Assim, ela era falha nesse aspecto e se tornou obsoleta nesse aspecto. Sobre a segunda pergunta. Qual seria a segunda pergunta? Por que a nova aliança é melhor? Na segunda aliança, Deus não escolheu um mero sacerdote mortal, mas aquele que vive para sempre. Não havia mais oferta de touros e bodes que nunca poderiam tirar os pecados do povo. Cristo se ofereceu uma vez por todas. Ele veio para remover o pecado por meio de seu próprio sacrifício e limpar a consciência de obras mortas. Essa é a razão pela qual a segunda aliança é qualitativamente superior, nesse aspecto. Cristo é o mediador dessa aliança superior. 9, melhor, Cristo é nosso mediador. Espero que tenha sido útil, espero que nós tenhamos aí aprendido, nessa visão geral da lição, e que você durante a semana possa continuar e aperfeiçoar esse estudo conforme a vontade de Deus. Te convido para uma oração final. Senhor Deus, nos abençoe, nos dê uma semana feliz e tranquila na tua companhia, nos perdoe por nossas falhas e pecados, venha estar à frente de cada um de nós, nos livrando das doenças e nos protegendo, nos auxiliando quando estivermos doentes, frágeis em qualquer aspecto. Esteja conosco, esteja com aqueles que estão física, mental, espiritualmente doentes, auxiliando-os e nos auxiliando também, conforme a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.